E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a realidade de ser caminhoneiro na estrada. Tá? Eu vou falar 3 pontos negativos que a gente encontra nas estradas aí, que realmente fazem a gente pensar se vale ou não apenas ser caminhoneiro no Brasil. Tá? E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui com vocês é banheiro. Como nós caminhoneiros vivemos na estrada, né, o caminhão onde a gente vive não tem banheiro. Tá? É uma realidade nossa, apesar de alguns modelos como a Mercedes já tentar trazer ali, né, alguns vasos sanitários dentro do banheiro, assim como é nos ônibus, ainda não é uma coisa, digamos assim, de realidade de todos, tá? E sem contar que é algo opcional, tá? Então não é encontrado tão facilmente assim. Então a gente precisa usar ali os banheiros dos postos de gasolina ou os banheiros das empresas onde a gente carrega. E com isso, é de muita má qualidade que é entregue esses banheiros para nós, motoristas, tá? E muitas das vezes eles mesmos falam que são os motoristas que quebram. E de fato, tem alguns de má fé no nosso meio, né, na nossa sociedade, que pode sim estragar os banheiros, que pode sim vir a vandalizar, roubar chuveiros, tá? Água quente, se você quer se tornar caminhoneiro, saiba que água quente não é uma realidade todos os dias, tá? Eu lembro que em época de frio, uma das maiores felicidades que eu tinha era a de tomar um banho quente, tá? Tomar aquele banho quentinho. E às vezes quando você acha um banho quente, geralmente não tem a janela e fica soprando frio ali, você acaba tendo que sair rapidamente, senão você pode pegar uma gripe, né? E assim por diante. Os vasos eu não vou nem contar para vocês, é difícil até de explicar em palavras a realidade que é os vasos sanitários, tá? Que são as privadas. Totalmente sujo, totalmente nojento, tá? Eu já ouvi vários relatos aí de amigos que pegaram doenças, tá? Doenças até transmissíveis aí, tá? Esses vasos. Então, banheiro é uma parte bem complicada, tá? Às vezes eu falando dessa forma não parece ser algo tão complexo, mas é sim, e é uma coisa que pesa muito no nosso dia a dia, tá? É uma coisa que pesa demais. Banho gelado, eu acho que eu já falei, né? Os vasos sanitários. Então a gente vai para o segundo tópico, tá? Sim, as paredes do banheiro, geralmente, né? Se a pessoa for um pouco mais gorda, tem gente que não consegue nem tomar banho em certos lugares, tá? Antes que eu me esqueça, deixa eu falar disso. E tem alguns, eu tinha filmagens, eu apaguei no telefone. Mas eu tinha filmagens de lugar que você não podia nem esbarrar na parede, cara. Geralmente é um lugar bem apertadinho, né? E se você esbarrar na parede aqui, você corre risco de pegar alguma doença, tá? Então é uma realidade muito triste que nós, caminhoneiros, passamos e que, assim, é um ponto muito negativo, tá? Muito negativo. Eu sei que às vezes na sua casa você tem gente que tem costume, né? Tomar banho ali sem chinelo, você tem um ambiente que tem água quente todos os dias. Na estrada é totalmente diferente, tá? O segundo ponto é o tratamento, né? A forma como as pessoas nos tratam. Isso pega demais na estrada, tá? O pessoal trata caminhoneiro como se fosse cachorro, tá? Não digo todo mundo, não vou generalizar aqui. Mas a realidade, em cada 10 lugares que você for, 8 vão te maltratar. Seja o cliente, onde você está carregando, onde você vai descarregar, pessoas comuns no meio da rua, tá? Em todos esses lugares as pessoas maltratam, sabe? Às vezes você chega para pegar uma água num posto, ou às vezes você tem que fazer uma parada num lugar um pouco mais chique, né? Tanto que os graus, né? Todo mundo conhece os graus aí das paradas nas estradas brasileiras aí, eles têm as partes só de caminhoneiro, tá? Tem um valor um pouco mais em conta, não muita coisa, mas é sim um pouco mais em conta do que o grau, onde os turistas, né, a galera que está viajando ali compra. Mas tem ali até um lugar separado pra gente, porque se a gente fosse ficar perto do pessoal ali, eu tenho certeza que a gente seria muito mais maltratado, né? Não sei se isso é até uma forma de não incluir a gente naquele meio, mas é uma realidade que a gente tem e até é bom, tá? Eu gosto, porque a gente fica um pouco mais à vontade, tá? Mas é triste você ver que às vezes pessoas que dependem de você, tá? Até nas próprias empresas que às vezes você vai trabalhar,
pessoal, né, do setor administrativo ali não vai muitas vezes te tratar legal, tá? Eu tive sorte em todas as empresas que eu passei, mas a gente escuta, né, relatos de amigos que falam que dessa forma acontece, e realmente é muito perceptível que existe uma certa discriminação, tá, com a gente da área operacional. Não só em carreta, tá? Eu acho que em qualquer área operacional, quando você é pedreiro, eletricista, encanador, quando você trabalha de mecânico, em qualquer área operacional, ela é um pouco mais discriminada do que a áreas administrativas, tá? E eu não vou nem comentar sobre salário, porque geralmente o salário, por exemplo, do motorista carreteiro, por exemplo, ele é um pouco maior do que a galera que está ali na administração, sabe? Óbvio que não todos, mas na maioria das vezes. Então, eu não sei, não é por dinheiro, talvez por vestimenta, talvez... não, sinceramente, eu não sei o porquê acontece essa discriminação, tá? Posição social, existe algum motivo para isso aí, mas ela é real, ela acontece, tá? E o tratamento que a gente tem na estrada é muito ruim, cara. A gente é destratado por todos, sabe? Seja do segurança ali, a quem vai te passar a carga, a quem vai receber a carga, a atendente da lanchonete. Cara, todo mundo discrimina o caminhoneiro, tá? Não estou generalizando, é claro, tem pessoas que tratam a gente bem, mas em cada 10, 8 vão desfazer de você, tá? 8 vão desfazer de você. O ponto que eu quero ressaltar aqui é ficar longe de casa, tá? Ficar longe de casa é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode experimentar nessa vida, tá? Ficar longe da família, ficar longe da esposa, do pai, da mãe, do irmão, do filho, é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode experimentar. Se, é claro, você tem um mínimo de apego aí com sua família. Ou às vezes você acha que não tem, mas viveu a vida inteira ao redor deles e quando você sai você sente esse baque, né? A gente percebe isso em pessoas que saem do país. A gente vê muitas pessoas que saem do país aí se encontrarem em situações onde as coisas é muito difícil e você não tem como voltar para casa, tá? E na área do motorista, né, quando ele fica aí 30 dias ou mais fora de casa, 40, 60, né, a gente vê gente que fica 90 dias, tá? Que geralmente são pessoas que trabalham fazendo Mercosul, né, indo para os países vizinhos aqui, ou às vezes até mesmo dentro do país aqui, mas a empresa onde ele trabalha não dá para ele essa possibilidade de passar em casa, ou às vezes se você passa na porta, mas não pode parar porque é uma carga de horário, porque a empresa vai gerar algum problema quanto a isso, tá? E é um ponto muito importante, porque você só percebe o quão sua família faz falta, sua esposa, seu marido, seus filhos, quando você está longe deles, tá? Você só percebe o quão bom era aquilo que você tinha quando você não tem. Isso é um fato real, acontece. Eu acho que, por um lado, é até bom, tá? Que você aprende a valorizar mais as pequenas coisas e, com isso, você se torna uma pessoa melhor, tá? Eu acho que é muito importante você se tornar uma pessoa melhor. E quando a gente está na estrada, não é tão simples assim as coisas, né? Como eu mencionei no tópico anterior, as pessoas te tratam mal, você não tem banheiro de qualidade, não mencionei, mas comida, tá? Comida, a gente pega muita comida ruim, e tem outros pontos aí que é até difícil de mencionar nesse vídeo aqui, mas como terceiro ponto aí eu quero deixar ficar longe de casa. É difícil de explicar, tá? Porque geralmente é só sentindo na pele mesmo que você vai entender o que eu quero falar. É muito complicado, sabe? Às vezes eu sei que às vezes a gente, quando tá em casa, se sente que é um pouco mais largado, que não é tão apegado à família e papapá. Mas quando é a realidade, quando você tá fora de casa, é muito diferente, tá? E eu sei que às vezes você tá trabalhando como motorista por amor, porque você gosta, ou às vezes por dinheiro, tá? Que é a realidade da maioria, trabalha por dinheiro, porque é um pouco rentável, mas mesmo assim, ficar fora de casa muito tempo, né? Perder ali às vezes o crescimento do seu filho, da sua filha, né, perder momentos com a sua esposa,
datas especiais como aniversários, Natal, Ano Novo, né, Dia das Mães, Dia dos Pais. Essas coisas elas acabam pesando para quem está na estrada aí, entendeu? Então, são esses os 3 pontos que eu queria deixar aqui. Não falo isso para desanimar ninguém, tá? Muito pelo contrário, eu sempre prego que, igual eu falei no meu vídeo anterior, se você não viu, assista lá, que vale sim a pena ser motorista, tá? Financeiramente, se você também é uma pessoa que gosta de viajar, né? Que não liga muito, vale sim a pena, mas tem essas ressalvas aí que são a realidade, tá? Isso é a realidade. Eu não minto, eu não escondo. Infelizmente, o nosso país ele é dessa forma e o ser humano, né, ele é dessa forma. Então, eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem um like aí se gostarem. E se você viu até aqui, muito obrigado. Valeu, falou, até mais.